Boa noite a todos. Eu me chamo Emily Fernandes, eu sou psicóloga. Vou coordenar hoje a atividade com o pai e a mãe, conversando sobre função materna, com a Ana Melgaço e o João Amaral. Então, como a gente estava falando antes, o evento vai ser gravado, disponibilizado no canal da clínica. Os microfones estarão fechados. Ao final, a gente vai abrir para perguntas, então vocês podem levantar as mãozinhas ali na função dos participantes. Em convidados, tem para levantar a mão. No celular também, nos três pontinhos, dá para levantar a mão também e ir se inscrevendo para comentar ou agradecer os participantes. Ana Melgaço, então, é membro efetivo da SBPRJ, membro da IPA, FEPAL e FEBRAPSE, membro de enlace da COAP, pós-graduado em Psicologia Médica e Psicossomática, membro do board latino-americano de Winnicott, organizadora dos livros Winnicott 24 anos depois e Winnicott Seminários, Cariocas, além de vários trabalhos publicados. Eu vou compartilhar com vocês o último livro dela, sobre Winnicott, Integração e Diversidade. E também temos o João Amaral, pediatra, psicoterapeuta, psicanalítico de Fortaleza. Então, passo a palavra para a Renata, depois seguimos com a Ana. Tá, só não apareceu o livro ali. Se tu quiser tentar de novo, enquanto eu falo, eu só quero dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos. Tá aí o livro. Ana, se alguém quiser adquirir o livro, tem como a gente fazer contato contigo? Tu tens como enviar? Onde é que a gente consegue? Só eu dando o contato da editora. Tá, então depois tu pode me passar. Prospectiva. Prospectiva, tá ótimo. Eu tenho então, contato. Se alguém quiser, eu passo contato. Esse livro é muito bom, gente. Esse livro tem artigos excelentes, inclusive da Cecília Schiller, que veio nos prestigiar. Olha, então nós vamos atrás do livro. Bom, boa noite a todos. Eu quero então agradecer a Ana, ao João, a disponibilidade, né? O carinho de terem prontamente aceitado o convite. E agradecer mais uma vez a todos os presentes, a equipe aí das gurias que fazem com que o evento aconteça, Lisiane, Natália e Kimberly. E, bom, passo a palavra de volta a vocês. Eu só gosto de fazer no início os agradecimentos para que todo mundo seja prestigiado e quem está aqui nos assistindo escute, né, essa equipe toda e o carinho assim, que os convidados sempre têm prontamente respondido aos nossos convites. Então, um beijo para vocês. Prazer em conhecer o João, que eu não conhecia. Ana, muito obrigada mais uma vez, né? E nós seguimos aí nos encontrando sábado, domingo. A gente tem um monte de evento aí esse fim de semana juntas, né? Então, é verdade. Tá bem. Nós, mulheres da COVAP, somos incansáveis. É isso. Tá bom. Vou fechar meu microfone. Só me certificar se por um acaso surgiu aí o nome da Sônia Abad como alguém que estivesse assistindo. É possível? Vocês sabem dizer? Sônia Maria? Não, Sônia Maria... Abad. Por um acaso? Não, Sônia Maria da SPB-SB. Tá bem. Tá bom, então. Então, gente, olha, muito obrigada pelo convite. Agradeço principalmente a Renata, que nós somos, né, lutadoras, né, e trabalhamos muito, trabalhamos bastante pela COAP, que é o Comitê das Mulheres Psicanalistas da América Latina. Eu gosto muito de pertencer ao COAP ou à COAP, cada um fala de um jeito, mas na realidade é muito trabalhoso, porque
Zap, é WhatsApp o dia inteiro, deve ser uns 50 por dia, né? Não sei quem aguenta, né? Mas eu vou ler, né? Eu já sou uma senhora de uma certa idade, não vou conseguir guardar tudo o que eu quero dizer, e depois eu me perco se eu começar a falar assim. Eu preciso de ter uma regra ali, né, me orientando. E aí, então, quero expressar meus agradecimentos à Renata Vives, né, por esse convite, e meu prazer enorme por compartilhar o espaço com o amigo João Amaral, né? Eu espero trazer alguns pontos que permitam uma boa conversa. Eu acho que o tema já é muito interessante e o tema realmente já vai nos permitir compartilhar e trazer uma boa conversa, não? Bom, é do conhecimento de muitos que eu sou estudiosa de Donald Winnicott, das ideias de Donald Winnicott, isso há muito tempo, né? O primeiro evento de Donald Winnicott no Brasil e, quiçá, na América Latina, foi organizado por mim e pelo Júlio de Mello, né? E outras pessoas, mas nós dois organizamos um livro que é lindo, que está esgotado, que nos congressos as pessoas sempre querem, mas está esgotado mesmo. Acho que a editora já me disse que não tem mais como fazer mais, que é o livro Winnicott 24 anos depois. Muito embora o nosso evento tenha sido Winnicott 20 anos depois da morte do Winnicott, né? Mas nós só fizemos o livro, conseguimos fazer o livro 24 anos depois, quer dizer, 4 anos depois do evento, que é um livro também muito bom, com trabalhos de gente muito interessante. Então, eu vou me ater às ideias de Winnicott, principalmente, né? As ideias preconizadas por ele e alguns seguidores, inclusive eu, né? É claro, eu vou apresentar também um trecho de um trabalho meu, que foi publicado na Argentina há alguns anos, né? Eu vou começar com o meu querido e saudoso amigo e companheiro de trabalho por muitos e muitos anos, José Alteral, por um trabalho dele que é de um livro muito antigo, né? Um dos primeiros dele, foi com a Sônia Abad. E nesse livro, nesse trabalho, nesse artigo que ele chama de Sobre a Concepção de Pai, né, na obra de Donald Winnicott. Não é a concepção do pai, não, é a concepção de pai, na obra de Donald Winnicott. No livro Donald Winnicott na América Latina. Alteral aponta os resultados de uma pesquisa interessantíssima feita por ele sobre o uso da palavra pai. E é curioso que ele, quando se refere a essa palavra, de modo geral, ou ele se refere com letras maiúsculas, ou ele se refere com aspas, ele dá uma ênfase, uma entonação diferenciada, fortalecida para essa palavra, para esse vocábulo, né? Então, faz um estudo do uso da palavra pai ou dos termos relacionados a ela, como função paterna, triangulação, édipo e masculino. Onde expõe que a questão da paternidade do pai, da função paterna e da triangulação edípica é abordada por Winnicott em muitas ocasiões, embora, diga ele, de forma dispersa. E é verdade, né? Sua pesquisa conclui que este autor não desconsiderou a importância da função materna. Perdão, não desconsiderou a importância da função paterna.
É um erro a gente, né, tá sempre lá com a materna, e está aqui para falar da paterna, né? Mas ele não desconsiderou e da configuração edípica, não excluindo assim as contribuições clássicas de Freud. Otteral entende que em Winnicott, a partir de certo momento, a terceira pessoa começa a desempenhar um grande papel. E mais, acredita que o pai é quem dá ao bebê o primeiro elemento de integração e de totalidade pessoal. Não podemos esquecer que a mãe tem, por sua própria vez, a sua própria figura paterna também internalizada. Ainda segundo Otteral, pode-se perceber no relato autobiográfico a importância da figura do pai, entre aspas, como está no livro, eu segui como está escrito por Otteral. Quando Winnicott descreve com minúcias momentos importantes da sua relação com seu pai, em detrimento da pessoa da mãe, que é citada apenas de passagem. Achei importante começar por esse autor, Winnicott, que é comumente conhecido como o criador dos excelentes conceitos mãe suficientemente boa e preocupação materna primária, embora, contudo, também o Winnicott tenha apontado o pai como o representante do ambiente indestrutível. E é um conceito também bastante importante no texto dele, na obra dele. Para o Winnicott, o pai abre um mundo novo para a criança. Para Bernard Thies, a passagem do status de genitor ao de pai para o homem pode ser considerada um ato de nascimento social. Eu vou repetir. A passagem do status de genitor ao de pai para o homem pode ser considerada um ato de nascimento social. Eu acho muito interessante essa frase do Thies. É realmente uma grande mudança. Ou podemos pensar, um ato de cultura, como definiu Freud em Totem e Tabu. E cada cultura define sua forma parental. Não podemos esquecer disso. A dominação do homem, incontestável na organização de todas as sociedades, nos remete, do ponto de vista psicanalítico, à necessária função fálica, paterna, simbólica, instauradora da lei, que permite ao pai separar a criança de sua mãe e de torná-la capaz de entrar no mundo social. Dessa forma, podemos pensar que a autoridade paterna continua responsável pela castração edipiana. Visto dessa maneira, o exercício da autoridade é função do pai que funda a castração edípica, ou aquele que interpreta a lei, segundo Freud. Mais modernamente, prefiro chamar de experiência da parentalidade a experiência subjetiva, consciente e inconsciente do fato de vir a ser pai e preencher papéis parentais. Essa experiência compreende numerosos aspectos, entre eles o desejo pela criança e o processo de transição em direção à parentalidade. Conceito que mais adiante eu vou explicar melhor. Como contribuição pessoal, eu gostaria de apontar alguns fragmentos do artigo de minha autoria, Autoridade Materna e Paterna, Novas Parentalidades, cuja última versão foi publicada no livro Parentalidade de Gênero, de Alcolumbre e Holovic. Nunca sei se dizer o sobrenome direito dela, da Cândida.
foi publicado na Argentina. No texto, enfoco a questão da parentalidade, levando em conta os progressos e retrocessos da sociedade moderna. Sabemos, como já foi dito acima, que hoje em dia, apesar do lugar do pai na psicanálise ainda significar o terceiro interditor, aquele que instaura a lei e a ordem e permite a separação da simbiose mãe-bebê, que a mulher-mãe reina absoluta no que diz respeito ao lugar de quem apresenta e autoriza ou não o pai ao seu filho. Eu vou repetir, né? Que a mulher-mãe reina absoluta no que diz respeito ao lugar de quem apresenta e autoriza ou não o pai ao seu filho. Não podemos esquecer do controle que a mulher passou a ter sobre a fecundação modernamente, o aborto, que é legalizado em vários países, novas técnicas de fertilização e clonagem. O que nos leva a pensar que estamos diante do nascimento de uma onipotência do materno que viria a aniquilar o poder do masculino e do paterno, segundo Rodinesco, não sou eu não. Mas não quer dizer que eu discorde. Creio que o filho só reconhece o pai como amado e respeitado se a mãe o tiver em estima e o aceite. Repito, o exercício da autoridade é função do pai que funda a castração edipiana, aquele que interpreta a lei no dizer de Freud, ou seja, no século passado. Mas ainda faz um certo sentido. Para finalizar, concordamos com Lebovici quando define o conceito de parentalidade, produto do parentesco biológico e da parentalização do pai e da mãe, entendendo-se parentalização como a capacidade de tornar-se pai ou mãe. Ninguém nasce com a capacidade de se tornar pai ou mãe, de exercer a parentalidade ou a parentalização. Não? Que essa parentalização é entendida como que aquilo que se aproxima mais de uma autoridade democrática. É uma via de mão dupla. Os pais se tornam pais dos seus filhos porque estes facilitam a eles serem seus pais. Não importa quem lidera. O importante é que a autoridade seja manifestada com amor e compreensão. Vou repetir, que eu acho importante mesmo. O importante é que a autoridade seja manifestada com amor e compreensão. Ainda segundo Lebovici, a noção de parentalidade não inclui apenas o sentido biológico do termo, como eu falei agora há pouco. Ser pai ou ser mãe não é só ter um filho, mas é também uma oportunidade para refletir a respeito da sua descendência. Bem, eu espero ter ficado claro que, a meu ver, parentalidade vai muito além do fator biológico. Essas são algumas das ideias que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiz um texto bem curto para realmente dar a oportunidade de nós discutirmos mais tarde. Não é? O do João é um pouquinho maior, hein? Paz a mais. Certo. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Tá bom. Fechamos então a apresentação, comentamos no final. E passamos a palavra para o João Amaral. Ok. Obrigado, tá? Obrigado a vocês, obrigado a todos aqui presentes. Não estou vendo, mas eu estou vendo a emoção de vocês. É um prazer muito grande realmente estar aqui. Obrigado a Renata, né,
pelo convite, né? Pela Lisiane também, que hoje me ajudou a fazer a conexão aqui, ao suporte. E eu acho que essa escolha desse tema ele foi assim muito feliz, porque pai e mãe, porque é exatamente o mês que se comemora o Dia dos Pais, né? Foi há 2 semanas, né? Então foi uma lembrança, né? Exatamente dessa data, né? E eu acho que foi muito bom também. Particularmente obrigado a Ana, né? Pela lembrança, né? A Ana, ela fez essa ponte. Eu tenho, desculpem, acho que é emoção, eu estou um pouquinho de água. Eu tenho um carinho muito grande pela Ana, eu acompanho ela há muito tempo, né, nos encontros brasileiros do pensamento Winnicott, né, ela dá uma emoção, uma profundidade, né, uma leveza, né, como ela fez agora, né. E obrigado também a uma pessoa que ela lembrou, né, que eu também tive um carinho muito grande, que foi o Alteral. E, na época eu fundei aqui um grupo, né, esse grupo ele permaneceu por um certo tempo, depois de realmente com a Alteral ele acabou diminuindo. Mas ela lembrou do Alteral automaticamente, né? Eu também lembrei, né? Então, falar sobre pai é difícil, né? Como pai, mas também é muito emocionante essa energia, né? Que passa, que vocês passaram, né? Lembra a história de cada um, a minha história com meu pai, né? A história de ser pai também, né? A lembranças, escutas que eu faço de pais na UTI pediátrica, com um pediatra onde trabalho, as escutas também de mães que falam sobre os pais, o estudo da primeira infância, que é o IPRED também, onde trabalho, que relata muito as condições de vida e, consequentemente, dos pais, né? E também, muito que a Ana colocou, né, que ela segue o caminho de Winnicott, né, coincidentemente também, né, também eu sigo esse caminho, essa trilha, né, e com foco no Winnicott, e permitiu uma leitura da formação da subjetividade, né, exatamente na formação da pessoa, né. Então é sobre esse emaranhado de situações, né, um pouco no caso do Winnicott, um pouco da minha experiência, um pouco da minha história, que vou conversar com vocês aqui. Mas por que a paternidade, né? Como é que o conceito de pai ele vem se modificando com o tempo, né? Como o pai exerce as funções em diferentes contextos familiares atuais, né? Como se dá a paternidade nas famílias de único genitor, né? A mãe a cuidar de seus filhos, né? São muitas perguntas, a intenção é abrir para todos, é refletir sobre essas perguntas, mas eu vou começar contando uma história, né? Começando pela história, né? Que é a história de meu pai, né? Então, meu pai, há 100 anos, né, ele era o único provedor da família, né? Era ele que trabalhava, produzia os materiais, o sustento, né, no caso da esposa e dos filhos, nós éramos 7 filhos, que coisa, né? Jamais difícil hoje. O território da casa, todos os cuidados essenciais, emocionais, ficava com a minha mãe, né? E onde nós morávamos no interior da Amazônia, não tinha nada de eletrodoméstico, nenhuma tecnologia que hoje tem, né? E ela ficava muito perto da gente, né? Eu me lembro que ela tinha uma proximidade muito grande, né? E ela tinha um sonho, né? Ela gostava de contar histórias, ao contar histórias ela gostava de ensinar, e o papai, vendo isso, também querendo ajudar outras pessoas, ele construiu uma escola, inicialmente em casa, depois ao lado, né? Para a mamãe, não para nós, né? E esse contato, essa lembrança que eu tenho do meu pai, né? Dele permear, dele facilitar exatamente essa função de vislumbrar a educação como algo muito importante. Porque meu pai, ele foi muito ausente fisicamente, né? Ele foi muito ausente fisicamente na minha vida, né? Suas funções paternas eram funções de minha mãe, né? Que fazia essa ponte de cuidado entre seus filhos. Esse era um modelo antigo de pai, né, que foi se modificando com o tempo. No Brasil, das famílias patriarcais até as famílias atuais, em que a mãe ela tem um papel muito mais preponderante, né? Com o tempo, né, principalmente com as mudanças ocorridas após a Segunda Guerra Mundial, a mulher entrou no mercado de trabalho. Pela ausência exatamente de mão de obra, né? E também no Brasil, que foi um pouco mais tardiamente, pela necessidade de ela ocupar alguns cargos, principalmente na educação. Então, a mulher entrou,
né? Eu vejo muito isso com as mães, né? E ela passou a compartilhar muito o papel de provedor, coisa que antes era só do pai, né? Isso mudou, consequentemente, a forma de ser pai. Então, hoje, né, o que acontece hoje, eu diria que o pai atual hoje, ele tem que compartilhar, né, responsabilidade, tanto financeira, responsabilidade de cuidado, exatamente com a mãe, com a mulher. Existe uma mistura, mas os jovens, com certeza, eles já seguem essa linha, né? Eu lembro assim, lembrando isso, né, que quando já sou dessa geração, né, quando minha filha era pequenininha, né, quem levava ela para a escolinha era eu, porque a minha mulher ela trabalhava um pouco mais distante, então ela ia bem cedo. Então eu fazia essa função, né? Então era muito bom assim quando eu levava, né, contando histórias, ela era pequenininha, né, ouvindo música, mostrando as coisas para ela na rua. Era muito, muito, muito bom, né? E assim, carregando no colo, né? Puxa, era uma delícia, entendeu? Essa função, acho que é indescritível mesmo, né? E a minha mãe, no caso, né, a mãe no caso, né, minha mulher, ela ia buscá-la. Então, isso era compartilhado, né? Compartilhado, né? Ou seja, era uma coisa que é dividida, é atual. Mas como é que isso acontece, realmente? Como é que isso aconteceu, né? O pai, ele nasce um homem desde o primeiro momento em que a mãe diz: olha, você vai ser pai. Esse é o primeiro momento. Foi o que a Ana colocou antes, né, que a mãe ela tem que dizer que o pai é ser pai, quer dizer, a mãe que permeia o pai, a existir com essa função. No entanto, nem todos os pais aceitam isso com naturalidade, né? Muitos não assumem ser pai, como também a mãe não assume também, né? Mas, por outro lado, outros assumem esse sonho, né? Esse sonho acalentado, né? Desde muito cedo, né? E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma música, né? Que ela foi uma canção que o Toquinho inicialmente fez, depois o Vinícius ele fez a letra, né? E o Chico Buarque cantou a música, né? Quer dizer, um trio maravilhoso, né? Que é o filho que eu quero ter, né? Eu acho que essa música é belíssima, é linda, entendeu? Eu recomendo a vocês, né? E a história da música também é muito bonita, né? Porque quando o Toquinho fez a música, ele pensou no filho dele, que era o Pedro, que ia nascer, e a letra, o Vinícius, quando fez a letra, chorou, né? Ele voltou, chorou a letra toda, né? Ele contando, né? De que porque ele lembrou do pai dele, né? Ele lembrou da história dele, né? Então, isso mostra o quanto o pai, esse sonho do pai também é existente. Então, desde o início da gravidez, o pai é importante em função de dar esse suporte, né, à esposa, à companheira, quanto na vivência partilhada da gestação e nos cuidados do bebê, em que sempre realiza a sua função, para além desse marco, o que é importante na dinâmica familiar posterior. Então, esse papel do pai, ele já nasce, eu acho que já nasce cedo, né? E como a Ana colocou, né, o Winnicott cita muito essa função de pai em vários momentos, só que de uma forma dispersa, mas cita, né? Por isso que é importante nós entendermos bem essas mudanças psíquicas neste homem que acompanha a sua esposa, a companheira, mesmo sem experiência orgânica de sentir que cresceu o bebê no útero, ele se prepara para a chegada da criança, do bebê. Só que a mãe, né, ou seja, a mãe, ela prepara do ponto de vista bem real, né? Ela sente a gestação, ela sente aqueles sinais que o próprio Winnicott coloca em bebês e mamães, né? Do movimento da mãe, do chute, de tudo. Quer dizer, a mãe está sentindo essa vivência real, né, do bebê nascendo. O pai, por outro lado, é uma abstração, é um pensamento, é um sonho. Ele não participa diretamente, né? Então, ele deve esperar esses 9 meses, né, que passam, né, para tocá-lo, para acalentá-lo, para cheirá-lo, né, quem sabe para amá-lo, né? Isso é importante, né? Muitas vezes certamente diferente da mãe, né? Mas nessa função também de mãe que nós vamos ver agora. No caso onde trabalho, um dos locais de trabalho, né, que é o IPRED, que é um Estudo da Infância, é uma ONG, né, e que ela atende crianças e mães, né? Não dá para diferenciar mães e crianças, né? E muitas mulheres lá, a maioria, que eu diria, elas são mães onde não existe o pai. Então, elas é que cuidam dos seus rebentos, dos seus filhos, né?
Será nesse ponto que as crianças realmente necessitam de um pai, de um cuidador, né? Muitas mães, né? No Brasil, 17, 20% né, que tem essa situação, que são mães solteiras, né? Então, em determinadas situações, na medida que a criança vai crescendo, ela, né, eu acho que tanto é penalizada a mãe, a criança, né, eu diria até a sociedade, mas a mãe, ela cuidando bem da criança, a criança consegue superar toda essa fase sem pai, né? Ela exerce essa função paterna, né? Ou seja, o que eu diria que é importante, que isso que a Ana também colocou, a questão do amor, né? Do amor que eu colocaria como vínculo, né? Esse vínculo que seria fundamental, independente do pai ou não, que ela tenha essa função de pai na ausência de um pai, de um homem, no caso, né? Para o Winnicott, segundo o Winnicott, né, a criança ela nasce com uma tendência inata para o desenvolvimento, né? Se tudo correr bem, a criança vai nascer, crescer, né, para o amadurecimento até a integridade do ser. Esse seria a tendência natural. Só que para isso aconteça, é necessário que tenha um ambiente facilitador favorável, né? Para que a criança realmente se desenvolva adequadamente e que permita essa continuidade. Isso seria o ideal. Então, vamos ver essas funções em cada um, né? E o primeiro ambiente, realmente, da criança é a mãe que criou, a mãe que realmente que vivenciou todo esse primeiro momento da existência do filho, que é o momento que o Winnicott chama de dependência absoluta, em que há uma fusão da mãe com a criança, o que a Ana colocou como preocupação materna primária. Nessa, né, que aquele momento em que a mãe bebê é a mãe, né, a mãe tem uma identidade, né, imensa com seu filho, então ela antecipa a necessidade do filho, ela percebe o que o filho tem, né, ou seja, é uma unidade. Isso na prática, eu vejo muito isso na prática, e como eu trabalho também numa maternidade escola, eu escuto muitas mães, eu observo muitas mães, né, nesse sentido, né? Nesse sentido, né? E o pai, ele faz nessa situação, ele realiza uma série de funções, né? Nessa situação de dependência absoluta, né? Quais seriam essas funções, né? A primeira função assim que o Winnicott coloca, né, que também eu observo muito, é a função que hoje é a função do pai atual, né, que é a função dele de ser a mãe substituta. Mas eu diria que o pai pode exercer essa função também, né, que exerceu a proteção, o carinho do seu bebê em função do modo que a mãe exerce, ou seja, do holding, que ele chama, que é a sustentação, que é a monotonia, que é o cuidado, que é a voz, que é o toque, que a mãe faz muito bem, que para o Winnicott, para o pai, isso seria mais difícil, né? E também o toque, né, que é o handle, né, o olhar, né? Ou seja, toda a situação que acontece na dependência absoluta. Isso eu vejo também muito na prática lá, porque lá existe um programa, né? Esse programa é do Ministério da Saúde, mas existem várias maternidades, que é o programa do parto humanizado, em que o pai participa com a mãe do nascimento do bebê. Então, o pai ele já tem esse lado de participar muito. Ainda é pouco, serviço público é muito pouco, onde eu trabalho é serviço público. Mas existe pais que já participam junto, né? Então eles falam como a mãe, né? É incrível como eles falam como a mãe, né? Aquela voz suave que a mãe, né? Ela faz sempre. Então, nesse primeiro momento, o pai teria essa função de ser substituto de falar, de dar esse carinho como a mãe. A outra função do pai nessa fase de dependência absoluta é dar sustentação à dupla mãe-bebê. Né? Também eu vejo isso muito na prática na UTI pediátrica, ou seja, quando o filho está internado, acontece muito isso. A mãe fica de dia, né, e o pai fica à noite. Né? Aí eu fico perguntando, mas por que isso? Não, eu estou aqui pelo bebê, mas também eu estou pela mãe. Né? Eu estou para que ela se recupere, para que ela fique bem. Então, eu estou protegendo a mãe. Então, é uma pequena diferença, né? Porque a mãe, quando ela passa pela preocupação materna primária, ela foca muito no bebê, né? No bebê como, né? Como realmente como o único ser. O pai já vê a situação
como um todo, né? Ao contrário da mãe, né, que o foco é mais centrado no bebê. Na fase seguinte, que é a fase de dependência relativa, continuam as funções anteriores, que é as funções exatamente de mãe substituta, de dar suporte do bebê, mas aparece uma terceira função, né, que é essa função que a Ana colocou, esse conceito que ela colocou de mãe suficientemente boa, né? É quando a criança, João, o várias teu áudio tênues, né? ficou mudo por um momento. Várias tênues, elas podem exatamente ir estruturando a vida do bebê. Então, ele vai exatamente vivenciando essas falhas. É exatamente quando o pai entra, né? O pai entra como um fator de desadaptação, como desadaptador, mostrando à mãe esse outro mundo, né? O mundo externo, o mundo mais amplo, né? Em que ela é desfocando dessa fusão com o seu bebê, né? Então, chamando-a, né, o que o Winnicott coloca, eu acho isso até um pouco machista, mas é o que ele coloca, ela é de esposa e de mulher. Mas é uma função, eles têm uma função também muito importante da sexualidade para a mulher, desfocando a ação dessa função do bebê. É um momento também que a mãe desfoca por outros motivos, né, pelo trabalho, né, por outras situações, que é aquele no sexto mês de vida, né? Na fase seguinte, que é a fase de rumo à independência, depois a fase de concernimento, aparece exatamente uma nova função, né? Que até então o pai existia, né? Mas ainda não existia a separação. Na fase de dependência relativa, o pai já entra com uma terceira pessoa, o que a Ana também colocou muito bem aqui, né? No momento que culmina na discriminação do bebê, né, do bebê para a mãe, né, do bebê para o pai, do bebê para ele mesmo. Então, existe uma separação, existe uma individualização. É quando o bebê, que ela colocou muito bem isso aqui, que ela bebê vai se constituindo realmente como um ser subjetivo, né? Ele continua com a fase de função protetor, mas dá limites, né? Aquele que a Ana colocou já na outra fase, na fase edípica, né? Em que ela possa controlar todos os impulsos, mas sem destruí-los. O pai, portanto, para finalizar, né? Ele tem uma função, diria, fundamental, tanto com a função da mãe, tá? Quer dizer, os dois, né? As funções em conjunto, né? E participa da formação da pessoa no processo de amadurecimento, desde o primeiro momento, em diversas funções, né? E nessa relação ajuda também o bebê a perceber o sentido de família. Então, é isso que eu gostaria realmente de colocar aqui para vocês e como reflexão. Tá bom? Então, muito obrigado. João, foi uma ótima discussão e abriu vários comentários. Aqui no chat, várias pessoas já foram fazer comentários, mas o Pascoal pediu o título do Alteiral. Ele queria saber qual o título da obra que a Ana mencionou. Eu não estou conseguindo botar som de novo, estou? Sim. Está me ouvindo? Tá. Está ouvindo? Sim. Sim. Tá. Vou pegar o livro, porque eu já guardei. Tá certo. Mas eu tenho escrito aqui. Donald Winnicott na América Latina. É um livro do Alteral com a Sônia Abadi. Ou Abadi, como queira. É um livro muito antigo. Ele quer ver a capa do livro? Eu já guardei, mas posso pegar. Ele quer ver a capa do livro? Pascoal, Não. Esse livro está esgotado, gente. Não tem como comprar, não. É muito antigo. Você tem, João? Tenho. Não sei se eu posso encontrar aqui, deixa eu ver rapidinho. É fácil assim, né? Mas eu tenho esse livro. Depois, Renato, eu posso enviar depois a capa, todo esse material para você, né? Inclusive disponibilizar o texto e esse livro que ela colocou aqui, os 2 livros, né?
capa. Eu acho que já pode eu ser... ia pedir se vocês dois depois, né, poderiam disponibilizar os textos e se importariam se a gente pudesse compartilhar na página e no site da Horizontes, mas enfim, fica o convite depois, né? Agradeço se for possível. Obrigada. Eu acho que tem algumas perguntas, algumas colocações, algumas pessoas querem falar, mas as colegas vão abrindo ali. Uhum. A Sueli Dweck elogiou a Ana. Importantes os trechos escolhidos. Vamos pensar a atualidade biomédica. A Maria Cecília Fonseca comentou um pouco mais. Não escutou. Oi. Estão vendo? Sueli, queres falar? Bom, eu acho que a Ana não escutou o elogio que eu fiz. Escutou, Ana? Não, eu fui pegar o livro, desculpa. Se você puder repetir, eu agradeço. Então, elogiando, né, os trechos escolhidos. Tudo. E o João também, com certeza. Não, gostei muito dos trechos que você trouxe, muito importantes, né? E João também uma bela aula teórico-clínica com a sua experiência, né? E experiência de vida também, né? Da sua própria vida. Ficou muito lindo, muito interessante. Eu acho isso o que a gente deve fazer sempre que pode. Mas o que eu queria colocar para vocês é alguma coisa assim da modernidade, né? Talvez João tenha essa experiência, não sei, né? Esses implantes, né? Que hoje em dia são feitos, né? As mulheres vão ao ginecologista e escolhem, né, um óvulo, né, para servir de pai, alguma coisa assim no gênero, né? E escolhe os traços que ela gostaria que eles tivessem. Quer dizer, vai às últimas consequências de uma escolha pessoal sem, digamos assim, partilhar com nada nem ninguém. Eu não sei se você tem essa experiência de filhos dessa situação, que é muito moderna e que se faz muito hoje em dia. Realmente, Sueli, eu não tenho essa experiência, né, prática. Eu tenho assim realmente de leitura, né? Porque realmente nas clínicas de reprodução assistida, e aqui tem, principalmente em São Paulo tem muito também, em que a pessoa pode identificar o que ela quer realmente, né, que se aproxima do seu ideal, vamos dizer, né? O que eu acho assim, que cada clínica, eu acho que é norma que ela tenha um acompanhamento psicológico, não é isso? Sempre tem isso. Olha, eu não sei. A Renata pode falar um pouco mais sobre isso. A minha curiosidade é se você poderia falar alguma coisa sobre o resultado dessas crianças, né? Que não tem a história do pai. Não tem a história do pai. Tem uma pequena história que a mãe relata. Certo. O que existe realmente, eu posso contar outra experiência, né, eles fazem, que o que é o mais importante realmente é o vínculo. Eu acho que o vínculo que é essencial para a formação futura da pessoa, independente como ela nasceu, se for de casais, no caso determinado biologicamente, no caso, ou se for de casais homoafetivos, ou for de casais monoparentais, quer dizer, o importante, na realidade, para a formação futura da pessoa, se ela vai ter mais ou menos problemas, alguns estudos mostram isso, né, de acompanhamento de coorte, é exatamente esse amor que a Ana falou de parentalidade, que o conceito é realmente mais novo, exatamente esse cuidado que existe na vida inicial, na vida precoce da criança. Bom, quando você fala em vínculo, aí nessa situação, seria o vínculo só da mãe com a criança, né? Com a ausência do pai. Bom, exato. Obrigado. Ô, Sueli, eu estou com som, gente? Tá. Sim. Tá. Olha só,
Eu, modernamente, já que você trouxe uma situação bem moderna também, eu acho que essa ausência do pai, eu acho que sempre vai existir alguém, nem que seja essa figura paterna que a mãe tem projetada, né? Mas sempre tem alguém que vai exercer essa função paterna. Uma relação homossexual de duas mulheres, né? Ou uma relação homossexual de dois homens, eu tenho a impressão que esta função não necessariamente ela tem a ver com essa identidade também biológica do parceiro, né? Agora, é completamente diferente, né, nas situações que mulheres que não se casam nem com outras mulheres, nem com homens, né, mas que resolvem ter essa criança para elas. Aí eu não sei se nós podemos realmente apontar isso ou aquilo, porque já começa de uma forma tão doente, né? Ela vai lá, ela compra uma joia para ela usar de vez em quando, para ela usar em certas ocasiões, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então, aí a gente já está falando de uma certa gravidade, de uma patologia. Né? Como que a gente vai, né, realmente, sei lá, conversar sobre isso? Eu não sei se essas pessoas chegam num consultório de psicanálise para discutir, para tentarem isso, né? Porque eu acho que o narcisismo é a um nível tão patológico e que, né, aquela coisa tão centrada que ela compra uma criança, como se estivesse comprando uma boneca. Muito delicado, né? Eu fico pensando, será que essa criança admitiria um pai substituto, digamos, um tio, um avô, ou um novo namorado da mãe, né? Como é que ficaria isso, né? Olha, eu acho que vai ter que ser bem escondidinho, né? Que a mãe não vai poder saber, vai ter que ser muito bem escondidinho e a criança vai ter que ser muito esperta. Mas o que vai ser escondidinho? Essa história da criança poder realmente olhar essa pessoa como uma figura paterna, uma autoridade paterna. Então, vai ter que ser muito escondido. Essa mãe não vai poder perceber, porque senão ela não vai deixar. Mas a Renata trabalha com fertilidade, não é isso? Sim, a Renata pode falar um pouco mais sobre isso. Depois passamos para Cecília Fonseca. Eu estava me coçando aqui para falar. Obrigada. Sim, eu estudo há 10 anos, mais ou menos, a questão da reprodução assistida, e na Horizontes tem um grupo, que até tem vários colegas aqui que participam, e também na Brasileira coordeno um grupo sobre isso. Eu vou citar rapidinho 2 exemplos, que eu acho que vem um pouco ao encontro da pergunta, da colocação da Sueli. 2 pessoas que eu atendi, certo? Uma que, quando fez uma fertilização e teve gêmeos, ela foi uma entrevista, isso, né, por uma pesquisa, enfim, bom, ela relata, e essa pessoa não tinha um companheiro, ela tinha perdido o marido e num acidente, enfim, e ela queria muito ser mãe, né? E ela faz uma fertilização ela faz uma adoção de embriões, tá? Não era nem com os óvulos dela, uma adoção de embriões. E essa pessoa, ela não tinha um companheiro real, mas ela tinha internalizado dentro dela uma figura de um outro, né? E, inclusive, às vezes, as meninas chamavam o pai dela de pai, quando começaram a falar, e ela marcava a diferença. Não é o papai, esse é o vovô. Então, né, é uma pessoa que não tinha concretamente uma figura, mas marcava uma diferença, inclusive, geracional, né? Rapidamente. Outro exemplo, é uma pessoa também que eu comecei a atender, enfim, e a pessoa é uma mulher sozinha e ela quer fazer uma produção independente, ela não tem ninguém, ela não tem nenhum relacionamento, e ela foi buscar um espermatozoide
para fertilizar um óvulo dela. Mas ela queria saber quem era essa pessoa. Ela queria guardar registros dessa pessoa. Ela queria uma foto dessa pessoa. Por quê? E aqui no Brasil isso não é possível. Então a ideia era buscar um espermatozoide, o esperma, fora do Brasil, porque em alguns bancos fora tem isso. Porque ela queria poder um dia contar essa história para o filho. E pelo menos ter algum registro para dizer, esse aqui, mesmo que fosse uma foto, é teu pai. Bem, se isso é realmente uma inscrição simbólica de um terceiro na vida dela, não sei, né? A gente teria que ter muito mais dados de ambas as situações para pensar. Mas me parece que sim. Me parece que a questão não é a figura concreta, como vocês disseram, né? Mas o quanto essa mulher possa estar atravessada, sim, por uma função simbólica, por uma função terceira, então, né? Enfim, podíamos falar um monte sobre isso e seria um prazer, é um assunto que eu realmente gosto muito. Agora, a gente realmente vê situações, mas aí nós vemos situações em mulheres que são casadas com homens, têm uma relação estável e engravidam naturalmente, onde o filho é o seu produto, o produto do seu narcisismo único e exclusivamente. E essas crianças ficam engolfadas e não foram compradas numa clínica de reprodução, né? E só para explicar, João, nem todas as clínicas têm psicólogo, muito pelo contrário. Existem muitas colegas trabalhando em clínicas de reprodução, porém nem todas, o que eu acho que deveria existir, nem todas têm. Então, eu acho que deveria existir, né? Com certeza. Porque passa por questões muito Só mais uma perguntinha. E não há, assim, ainda o acompanhamento dessas crianças, né? Não há nenhuma pesquisa para saber como é que as crianças ficam, o que elas perguntam à mãe. A gente tem tentado fazer, assim, o meu grupo, pelo menos, nós temos feito algumas pesquisas, mas em termos, assim, ainda com as mulheres, nós fizemos uma pesquisa sobre as fantasias das mulheres frente à reprodução assistida, depois nós fizemos uma pesquisa que a gente está em fase de conclusão agora, sobre as fantasias frente aos embriões que elas têm congelados, mas a questão de entrar no desenvolvimento da criança como pesquisa é um pouco difícil, porque para muitas isso é mantido como um segredo, né? Nem todas as famílias estão dispostas a falar abertamente falar sobre a verdade. isso, sobre a origem, muito menos assim para uma pesquisa. Então, acho que o que nós temos, e aí sim poderia se pensar algo maior que eu digo, juntando, porque isso nos consultórios começa a aparecer, né? Lá pelas tantas a gente faz uma entrevista de anamnese ali nas primeiras entrevistas para uma criança de atendimento e vai aparecer. Eu tenho essa experiência da mãe me dizer, olha, ele não é meu filho. Pode fazer o follow-up depois, de dizer assim, agora, ele não é meu filho, ele foi um infelizmente, na nossa cultura, as mães devem omitir mais do que falar a verdade. Mesma coisa acontece na situação de adoção, né? Sim. Ainda é difícil. Obrigada. Temos muitos comentários. Deixa eu só aproveitar já que eu falei. Depois, quando a Ana puder falar, eu queria que ela pudesse falar um pouco mais sobre a questão da parentalidade e da parentalização, né? Ana tocaste nesse assunto, mas eu queria ouvir um pouquinho mais assim sobre isso, entender um pouco mais essa diferença. E quando tu falaste no Lebovici, né, que tu citaste o Lebovici, que tu disse que ele dá esse lugar, essa importância à descendência. Agora me fugiu o trecho aí que tu leste, eu só anotei aqui Lebovici e descendência. Eu fiquei pensando se também isso tem uma referência à ascendência, né? Na questão da paternidade, da parentalidade, que é essa valorização da descendência, né? Mas se isso, como é que eu vou explicar? Assim, bom, no momento que o indivíduo reconhece aquele como seu filho, ele também faz uma construção, uma reconstrução da sua história, né, ascendente. Né? Isso, também queria ouvir um pouquinho mais. A questão do Lebovici, ele aponta, isso eu também tive que voltar no meu texto, no texto do livro. Olha, o livro é esse, eu não sei se aparece. É um livro que eu tenho há muito tempo, mas que pouca gente conhece. O livro é Ser Pai, Ser Mãe. Parentalidade, um desafio para o terceiro milênio.
é uma organização da Letícia Solis Ponton, argentina, né? Então, o Lebovici já tinha morrido, se não me engano, né? Não, é o Sérgio Lebovici, peraí. Ela chega a entrevistar ele, né? Olha só, ele fala isso mesmo, refletir a respeito da sua descendência. Como eu também fiquei um pouco, me complicou um pouco, eu voltei ao texto, né? E realmente é isso, quer dizer, é mesmo poder pensar no que você está trazendo para o mundo, né? O que é isso, né? O que se traz ao mundo? Como é que você vai lidar com isso que você vai estar trazendo ao mundo? Quer dizer, não é simplesmente ter um filho, né? É poder isso te fazer refletir a respeito, né, de que você está... Quem é que você está se tornando, né? Por isso que eles dizem, não é simplesmente ser pai ou ser mãe, né? Não é só o resultado, assim, digamos, de um fator biológico. Ele, quando vai chamar de paternidade, eles vão trazer o termo parentalidades, que é o exercício dessas funções. Aí já é parentalidade. E aí eles entendem, e eu acho bem razoável. Eliane está procurando um livro lá na biblioteca dela, né, Eliane? Eu acho bem razoável que eles estejam pensando o que é, além de você realmente ser o pai ou a mãe daquela criança, além de você ter biologicamente aquela criança ter, né, o que é seu, o seu argamasso, aquilo que você faz, né? Quando você faz a criança ali, vem a criança, pegou. Mas e depois? E depois eles estão apontando, a partir do Lebovici, que a parentalidade não só você poder exercer isso, como você permitir. Porque não é nem você quem vai permitir, no entender deles, é a criança que também vai permitir ou não essa parentalidade. Se a criança não permitir, também não vai acontecer. Da mesma maneira que, em relação à figura materna, tem um momento que eu falo, né? Se ela permitir a esse pai, né, essa paternidade, não é a parentalidade, não. Ainda não é nem a parentalidade. Porque a parentalidade, no entender deles, é isso. É a criança que vai permitir. Não é bem a criança que vai permitir. É um jogo dos dois, né? Das duas, da dupla, pai e mãe, e mais a criança, né? É algo que acontece ali ou não, mas que se a criança não entrar no jogo, não vai rolar. É mais ou menos assim. É uma linguagem assim, bem fácil. Né? E aí, mas eu queria falar uma coisa para a Renata também. Você ainda está por aí? Sim. Olha só, me chamou a atenção dessa criança que você falou, né, da criança da reprodução, não sei dizer os nomes dessas coisas direito. Reprodução assistida. Reprodução assistida, muito bem, obrigada. Que elas queriam chamar o pai da mãe de pai. Quer dizer, a partir de um certo momento que a criança começa a perceber que os amiguinhos, as amiguinhas que eles têm um pai de alguma forma, a criança começa a desejar ter um pai, e é curioso, né? Porque, de modo geral, é na figura de um homem, é numa figura masculina.
isso ainda não sei se a gente já tem, enfim, a gente já tem alguma solução para isso, como é que é isso? E isso tem que ser visto, porque essa criança precisa de ter atenção nesse sentido. Parece, então, que as crianças que são criadas, a mãe resolve, eu vou ser mãe e pai. Não é bem assim. A gente vive numa sociedade que tem mãe e pai. E pai com características masculinas, né? Quer dizer, não é muito fácil, não. A Maria Cecília disse que ia sair. Então, tchau, tchau, minha comadre. Eliane, o que você tanto procura aí, Eliane? Estou tomando conta de você. Não estou ouvindo. Tem mais alguns comentários, né? Acho que a Kimberly pode ler, é isso. Então, Maria Cecília teve que sair. Os comentários dela são bem pertinentes, né? Pode ler igual, eu acho que... acho que é importante a gente discutir mesmo assim. Acho que abriu uma discussão interessante que passa pelo genitor se tornando pai. Importante para sinalizar, junto ao Amaral, como a função feminina pode estar com o pai, assim como a masculina com a mãe. Novas constelações familiares. Comentou também que gostou muito da contribuição da Amaral. O complemento da Ana traz experiência junto ao casal como pediatra, que recebe uma comunicação especial. E que a experiência de Winnicott como pediatra foi fundamental para o seu entendimento das etapas do amadurecimento. Kimberly, a Maria Cecília, desculpa, está aí ainda, ela disse que pode falar. Ótimo. Né? Vou tirar o microfone do mudo. Oi, eu falei uma porção de coisas, porque eu vou ter que sair realmente daqui a pouco. Eu estou com a família toda na casa de campo, estamos chamando para o jantar. Mas eu achei que o debate foi maravilhoso, foi muito complementar, porque a Ana trouxe um lado e o Amaral trouxe outro lado. Muito prazer, Amaral. Porque eu acho que você trouxe uma experiência muito vivida junto com exatamente um casal em situações onde estão lidando com essa maternidade, paternidade, né? E eu acho, só para completar, né, que eu tenho pouco tempo, mas que eu gostei muito dos dois, se complementaram muito, né? É que eu acho que a gente ainda tem, a Sueli até levantou um pouco isso, a gente ainda tem muito pouco tempo para saber como é que vão funcionar essas crianças nascidas dessas novas constelações. Sejam homem com homem, mulher com mulher, mulher sozinho, homem sozinho, enfim, que são coisas que a gente vai ter que lidar e estamos lidando dia a dia, porque estão chegando, né, nos consultórios. Mas não temos tempo ainda para bater martelo em nenhuma situação. De qualquer maneira, só como complemento, eu sempre me pergunto como será a experiência, inclusive psicossomática, porque o corpo do homem e o corpo da mulher são diferentes. As experiências físicas, as experiências de contato corporal são diferentes. A experiência do colo do pai é diferente da experiência no colo da mãe. E como é que isso vai deixar, né? Que marcas vão deixar, ou que coisas vão acontecer a partir daí, né? Eu acho que só o tempo vai nos dizer. Eu acho que não podemos bater o martelo em nada, né? Eu acho que tem um elemento de maternidade dentro do homem, como tem um elemento de paternidade dentro da mulher, né? Eles aparecem, o Amaral citou muito, né? Isso, quer dizer, mas que, enfim, como vai ser essa nova constelação, esses novos filhos e esses novos pais, como eu coloquei, né? Então, muito obrigada a vocês, foi muito bom o debate. Só para complementar o que a Cecília colocou, né? Eu acho que, só para ter uma ideia, só em 2011 que houve uma lei, né, que foi aprovada a lei para casamento homoafetivo, quer dizer, é uma coisa muito recente realmente, né? Quer dizer, uma coisa realmente nova, né? Então, muito ainda se vai colocar de experiências anteriores, é o caso dos Estados Unidos, que é uma lei que já existe muito anterior,
de acompanhamento, realmente a diferença, ou seja, da criança ter problema futuro, não há, assim, casais homoafetivos ou casais heterossexuais, como também não há para também a questão da escolha também se vai, como vai se comportar mais sexualmente. O que acontece, que eu acho que a Ana lembrou, falou rapidamente, é que existe um preconceito muito no Brasil em relação a isso. Essa é outra questão com essas crianças, que elas vão ter que passar, quer dizer, por um processo, né, que vai ter repercussão na vida da criança. Então, realmente, eu concordo que é muito, muito, realmente, cedo, mas o que é fundamental, né, é essa parentalidade, né, ou o que a Ana colocou, e a forma de essas crianças ser, né, ou seja, vivenciadas como pai, com pai, ou sendo pai, não tendo os dois pais, ou seja, função. Não a questão do ser homem ou ser mulher, a função paterna e a função materna que, até para o Winnicott, não depende. Você pode ser função paterna, como homem ser função materna. Né? Essa seria a minha contribuição relativamente a Cecília. Mas eu concordo com você, Cecília, viu? Certo. Obrigado. Eu só recolocaria um pouco, que eu acho que a gente tem que esperar para a Ana e para você, né? Quer dizer, essa questão do contato com, né? Quer dizer, como fica essa vivência, né? De uma criança que só tem experiência maior com contato com o corpo masculino e com o corpo feminino, né? Porque se constituindo, né? Quer dizer, a mãe pode ser primordial, né? Mas o pai também entra, o pai também segura, quer dizer, ela tem duas experiências somáticas, né? Então, eu acho que isso tudo, a Ana tem experiência também nesse sentido, né? Quer dizer, como é que isso vai ficando como registro, né? Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Excelente contribuição. Obrigada. Não conseguiremos dar conta de todas as questões, mas seguiremos. A Soraya quer contribuir? Abrir o seu microfone. Boa noite. Boa noite. Tá ótimo esse debate, essa contribuição. Esse tema é muito importante de se parar e refletir, porque eu penso, e eu gostaria até de ouvir vocês também nesse sentido, que há o enfraquecimento na atualidade da figura paterna. Justamente, como vocês colocaram, assim, eu acho que a Ana colocou também, a questão das mães estarem mais até empoderadas e às vezes não dando espaço para esse pai. E ao mesmo tempo eu não sei o que acontece com o pai, que por vezes também parece mais enfraquecido e em algumas situações querendo fazer mais função materna do que paterna. Então eu fiquei divagando, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei assim, me lembrando de algumas situações clínicas e me lembrando, e tanto que questionei ali também no chat, que pai que está dentro dessa mãe também, né? Enfim, várias questões que eu pensei que a partir do que vocês trouxeram, né? Queria ouvir um pouco vocês também em relação a esse sentido, esse pai e essa mãe também empoderada, né? Esse pai mais enfraquecido e a mãe empoderada também, que a gente vê muito na atualidade, né? Vai, João. Assim, eu estava pensando aqui, Não é realmente... o seu caso, né, João? O pai inflexível, né, Existem João? exceções, né? Existem exceções, com certeza. Não, mesmo assim é difícil. Não, mas realmente, eu acho o que mudou realmente é que existe uma nova mudança do papel da mulher na sociedade, né? Esse papel, tanto a mulher também como provedora, né? A mulher hoje ela trabalha tanto quanto o homem, como também uma mulher que ocupa mais espaço, né? Tá me Né? Ou ligando? seja, o pai realmente ele fica nesse emaranhado de situações. Eu acredito que para o pai exercer a plena função paterna, ele tem que ter, né, quase que uma autorização da mãe para ter essa função, para Com exercer essa certeza. função plenamente. Né?
né? Então, ele teria que ocupar esse espaço realmente, e aquele espaço que até a Ana colocou, né, de dar limite, de dar lei, de dar o contorno e tudo, isso está muito diluído, realmente, até porque as crianças, eu acredito que elas são mais difíceis também nesse sentido. Não é fácil isso. Eu passo por isso, não é assim tão fácil você falar no mundo tecnológico também, no mundo que tem tanta influência externa. E a gente vê, eu observo muito assim, e vejo também situações que chegam no consultório, de situações de conduta, né? Problemas de conduta por falta também desse pai presente, né? Não é um pai só daquele pai de antigamente, que era aquele pai apenas o provedor da casa e figura de lei, não, mas um pai presente no sentido de afetivamente também presente, né? Então parece que tem uma falha, né? Verdade. Com certeza, com exceções. Acho que seguimos nos comentários. Todas essas discussões elas vão ser ter maior atenção na nossa jornada, em setembro. Esses eventos das quintas-feiras estão sendo pensados como eventos preparatórios para a jornada, que vai ocorrer no dia 4 e 5 de setembro. As inscrições são pelo Simpla da Horizontes. Poderemos ter mais atenção nessas discussões. Pascoal, queres abrir o microfone para falar? Não sei se ainda está por aqui. Ele falou que, como disse Lacan, o pai é o bastão que impede a boca do crocodilo, a mãe, de engolir o bebê. E o pai também vive um paradoxo, nascido do ventre de uma mulher impregnado de feminilidade durante sua vida intrauterina. Ele tem como primeira referência alguém do sexo feminino. Deve tornar-se o contrário do que foi no início. Verdade. Seguimos, então. Silvano elogiou que seria ótimo compartilhar os textos. Nádia Gonçalves, queres se reunir com a gente, compartilhar? Ela pergunta na observação da Ana e do João. Tenho telefone, eu não tenho. Na observação da Ana e do João, o que mais dificulta um pai de desenvolver a função materna? Eu não estou ouvindo. Vocês conseguem me escutar? Sim, sim. Sim. Tá. Conseguiu, Ana? Não, é porque alguém me telefonou. A Maria Cecília, ela saiu e me telefonou. Mas acontece que eu uso o telefone. Aí, se alguém telefona, eu perco o som. Para eu conseguir novamente, eu tenho que desligar e recomeçar. Eu acho que não vale a pena, né? Quanto tempo nós temos? Mais 7 Estão minutos. me ouvindo? Sim. Me ouviram? Então, eu vou ficar aqui, mas não vou poder participar. Mas É isso. Vou tentar outra coisa. Quanto tempo nós temos? 7 minutos. 10 minutos. 10. Bom, eu vou tentar desligar e começar de novo, Isso, né? isso. Pode ser que dê para eu me despedir, tá? Tá bom. Tá Desligar bem. e começar de novo, tá? Continuem aí vocês. Ok. João, queres tentar responder a questão da Nádia? O que mais dificulta um pai em desenvolver a função materna? Eu acho que é uma questão extremamente complexa, tá certo? Porque vai depender tanto das diferentes fases, né, existentes, desde a função, colocando as diferentes fases que a criança
existiu, né, a primeira fase de dependência absoluta, né, que eu acho, ela vai depender muito da questão essa questão que a Ana colocou da parentalidade, da transgeracionalidade na realidade, o fato de ele ter um pai, ele vai reproduzir o pai que ele foi, então ele teria que, muitos dos pais passados não tinham essa formação de proximidade com seus filhos, né? Então ele vai ter que redesenhar, reconstruir, ter um novo olhar sobre essa função, né? Mas no primeiro momento eu acho que o fundamental para ele, para a dificuldade, é o desejo dele ser pai, né? Ou seja, esse primeiro momento. O segundo momento é a mãe permitir para ele ser pai, ele entrar naquele mundo inicial da preocupação materna primária, ele ocupar aquele espaço. Então, teria que ter uma dificuldade, passa até por questões, no meu caso, de serviço de saúde, ou seja, dar condições para que o pai esteja presente com a mãe lá na hora do nascimento, né? Essa seria uma outra situação. A situação também, do ponto de vista, olhando para o lado da instituição de trabalho, ou seja, a própria condição social também da família, né, existente. Então, nós temos famílias em situações, no caso da instituição de trabalho, situações de pobreza, de extrema pobreza, então realmente isso vai dificultar também essa entrada, né, de como ele exercer essa paternidade de uma forma adequada, né, ou seja, exercendo essa função, né, e paterna, e posteriormente, né, na medida que a criança vai crescendo, toda a dificuldade inerente ao mundo que nós vivemos, ou seja, um mundo mais em que existe realmente um excesso, né, de informação, um excesso de tecnologia, né? Então ele vai ter que tirar essa tecnologia para ocupar esse espaço, né, junto com a mãe. Então, eu diria que não é apenas uma única situação, são várias situações, né, que podem dificultar a presença dessa função paterna, vamos dizer, facilitar de uma forma facilitar de uma forma que seja adequada. Certo. Terminamos com a questão da Karina Pinto. Depois vamos finalizando. Karina? Isso. Oi, na verdade, muito obrigada, estou adorando o espaço, sim, da gente poder pensar sobre isso. Gostaria que o João retomasse, então, sobre a questão que ele coloca, sobre a possibilidade, né, desse pai repensar sobre a sua ascendência e descendência, como é que isso reflete nessa relação e nessa intersubjetividade entre pai e filho, filha. Volta à questão, ou seja, é uma questão assim extremamente complexa, né? Muito complexa, ou seja, ele tem que também repensar o pai que ele teve e a forma que ele teve e por outro lado redesenhar toda essa existência, já que o pai patriarcal, a família patriarcal anteriormente, o pai era exclusivamente provedor e hoje é um pai muito mais participativo, muito mais presente, né? Muito mais no todo, quer dizer, ele tem uma vida muito mais sensível junto ao seu filho, né? Então ele vai exatamente rememorar toda essa sua existência, né? E ao mesmo tempo receber receber novas, né, formas de atuação a partir de situações que ele vivencia, né, de novos contextos. Eu acredito que o próprio mundo hoje, ele da forma como ele existe, ele fez com que houvesse uma proximidade muito grande entre o pai e seus filhos, o que nós estamos vivendo agora, né? O pai ele está muito mais presente em casa, ele está muito mais presente, ele faz as funções de levar para o colégio, faz funções de participar de reuniões, faz funções que antes eram funções mais da mulher, da mãe. Então, ao fazer isso aqui, consequentemente, ele vai redescobrindo, né? Ele vai criando essas novas
funções junto a seus filhos, né? Funções essencialmente de estar presente, e não só de estar presente, mas de estar presente de uma forma que seja de alta qualidade, uma forma que seja sensível, né? É a situação. Estou colocando uma forma ideal, né, de ser pai. Claro que nós vivemos num mundo, né, em que existe, né, a questão da violência, que existe a questão da não aceitação dessa função, é algo realmente que não existe um caminho, formas diferentes. Então, eu acho que o essencial, inicialmente, é o pai identificar-se em ser pai. Né? Se você poderia contribuir um pouquinho mais com essas reflexões que eu estou pensando agora junto, entendeu? Que nem eu mesmo tenho respostas completas. Mas eu acho assim, muito, muito, muito interessante. Ana já retornou? Consegue nos ouvir agora? Retornei. Ótimo. Então... A minha colega que saiu, a Cecília, ela ficou me telefonando. Só que eu uso o celular. E se alguém telefonar para o celular, o meu som vai embora. Só desligando e começando, né? Eu acho que a gente está terminando, não é isso? Isso, eu abro espaço para as considerações finais de vocês e para fazer também os agradecimentos finais. Não, o que eu gostaria de colocar, primeiro que eu gostei muito da tarefa, foi realmente muito bom, me fez pesquisar, pegar material antigo meu, e eu me senti muito satisfeita e muito envaidecida com o convite da Renata, não é convite, não, é convite. E aí, eu acho que eu escolhi muito bem o meu parceiro, né? Eu escolhi muitíssimo bem o meu parceiro. Estou muito contente porque o João fez uma excelente apresentação, uma excelente abordagem. Estou muito feliz, viu, João? Gostei muito. Você está me ouvindo, João? Eu é que estou. Estou ouvindo, eu adorei você. Realmente foi muito bom o encontro. Eu gostei do que eu pude ouvir, né, das questões que trouxeram, né, e trouxeram muito mais para o pediatra, para o médico, né, mas a gente já sabe que, mais ou menos, né, as coisas rolam assim. Mas, João, fiquei hiper contente, gostei, já disse a você, né, já mandei para você. Gostei muito do seu trabalho. Lembrando seu pai, sua mãe, a sua mãe que eu conheço da internet, né? Você está sempre colocando uma foto dela, né? Então, você tem a sua mãe, você tem a sua mulher, você tem a sua filha, né? Que são pessoas que eu conheço da internet, do Facebook, né? É verdade. Facebook daquele outro negócio, o que é aquilo? Tá bom. Instagram, não? Não, acho que é Facebook, sei lá, essa coisa moderna. Renata, muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer mais uma vez aos dois. Eu acho que, assim, Ana, tu fizeste uma retomada realmente muito, eu acho que muito, assim, pontual, né? Muito assertiva, assim, né? Nos aspectos que tu levantaste. E o João, acho que traz esse lado mesmo materno, né, na fala dele. Acho que o jeito dele falar é um jeito calmo, tranquilo, assim, né? Deve ajudar muito as mães no consultório de pediatria e também, né, obviamente, como psicanalista. E quero dizer, Ana, que mandei aqui para as gurias que fiquei com uma vontade de estudar o Winnicott contigo, não sei quando. A gente está pensando aqui um domingo, nessas várias atividades que a gente tem, só se for assim. Mas me despertou tanto desejo de dar o Winnicott contigo que depois nós vamos ter que conversar, se a gente acha um horário aí. Então, vai ser um prazer. Eu vou adorar. Pode ser domingo. Pois é.
Vamos achar um horário aí. Bom, quero agradecer aos dois. Acho que vocês fizeram realmente uma dupla maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a todos. João, obrigado também, viu, Renato? Obrigado imensamente. Eu também adorei. Eu já tinha encontrado, né, a Ana, reencontrar, né, maravilhoso, né, porque a Ana ela tem essa emoção, né, que encanta realmente. E tudo isso para mim realmente foi muito bom. Eu adorei também rever pessoas, né, que eu já conheço, né, que eu já vivenciei, que já assisti, que é o caso da Sueli, da Soraya, né, que eu sei que ela tem um grupo de Nicote, eu estou querendo participar desse grupo. E depois conhecer pessoas, né, com tantas ideias, né, a Cecília e outras. Eu gostaria assim de ver, viu, Renato, se é possível você enviar essas perguntas, que eu gostaria de fazer uma reflexão das perguntas e tentar, inclusive, respondê-las. Claro, Né? Porque teve muitas perguntas, né, que eu acho que todas foram isso, uma fica cópia, no que eu acho que chat, mas tem... Eu acho as que... colegas já salvaram ali. E a gente manda para Ótimo, vocês junto com o link da gravação. Ótimo, porque é um assunto que realmente não tem resposta para tudo, realmente, né? Principalmente esses novos modelos de configurações e uma forma de você ficar pensando, refletindo, estudando, né? Então, para mim, foi realmente um presente, que eu diria, um presente desse mês, né? E foi maravilhoso realmente estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Kimberly, tem algum recado ainda antes da gente finalizar? Além da jornada, temos o evento da semana que vem, que é o Feminino e a Cultura. As inscrições também são pelo Simpla. Será uma ótima discussão. Vamos contar com duas colegas da COAP, né? A Jurenice e a Almira. A Almira acho que estava aí, a Jurenice também. Então, nos vemos. Nos vemos. Kimberly, quer fazer algum comentário ainda? Só para eu desligar meu microfone por causa dos meus cachorros aqui. Agradecer o convite da Clínica Horizontes, os eventos eles estão sendo ótimos. E uma boa noite a todos. O link ficará disponível amanhã, certamente. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigado. Beijo, Ana. Tchau. Beijo, João.